Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Esse é o programa Os Donos da Bola, ao vivaço para você na tela da TV Band Vale. E nesta segunda-feira a gente vai destacar tudo sobre os times da nossa região na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Taubaté e Corinthians, já classificados, se enfrentaram neste domingo. Você vai conferir como é que foi esse grande duelo com o Joaquinzão lotado de torcedores. Também o classificado Mantiqueira, mesmo empatando os seus jogos aí, conseguiu a classificação para a segunda fase da Copinha. A eliminação do Tigre também no mesmo campeonato, e as informações do futebol profissional da nossa região e do Taubaté Vôlei, que começou o ano com o pé direito na Superliga Nacional. E para fazer os comentários, está aqui o meu parceiro Antônio Cano. Boa tarde. Boa tarde, Andressa Lopes. Boa tarde para os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Você falou aí das participações do Vale do Paraíba, né? E o destaque, acho que bacana, é do Mantiqueira, que pela primeira vez joga a Copinha, um time de segunda divisão do estado de São Paulo, consegue se classificar. Não ganhou nenhum jogo, mas também não perdeu. Empatou os 3, igual Portugal na Eurocopa do ano passado. Agora vai ter uma pedreira que vai pegar o Corinthians pela frente, mas já está legal, né? Conseguiu passar de fase, e o Taubaté que vai continuar jogando também no Joaquinzão. Vamos falar muito sobre isso daí. E se você foi a algum jogo da Copinha, pode mandar a sua foto para a gente mostrar aqui no nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Aqui já estão o Rian Júnior, o Beto Silva, o Wilker Rafael, também a Luciane Alves Cardoso. Um beijo, Lu, para você que nos assiste também sempre. Você pode mandar o seu recado também, que a gente fica super feliz, tá certo? Vamos começar falando então do burrinho do Taubaté, porque ontem teve jogaço no Joaquinzão. O Esporte Clube Taubaté enfrentou o Corinthians pela liderança da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a liderança do grupo. O burrinho saiu de campo com a derrota, mas já de olho na próxima fase do torneio. Tanto a torcida do Taubaté quanto a do Corinthians lotaram o Joaquinzão para a última partida do grupo nessa primeira fase. O time taubatiano entrou em campo classificado para a próxima etapa, já que venceu as 2 partidas anteriores. Já o Timão conseguiu goleadas e também estava com a vaga garantida na segunda fase. O burrinho sabia que, pelo favoritismo do Corinthians, seria um jogo difícil. A defesa da equipe taubatiana conseguiu segurar o ataque do Timão até os 16 minutos. Carlinhos aproveitou o lançamento nas costas da zaga do Taubaté e abriu o placar para o Coringão. Depois do gol, o Corinthians começou a pressionar ainda mais e continuou dando trabalho para a defesa do burrinho. Na metade do primeiro tempo, o meia Pedrinho só não aumentou o placar porque o lateral Eric tirou a bola em cima da linha. A insistência do alvinegro surtiu efeito mais uma vez aos 29 minutos de jogo. Carlinhos aproveitou o cruzamento e marcou o segundo para o Timão. No segundo tempo, o Taubaté começou a reagir e foi mais ao ataque. Mas aos 5 minutos, Guilherme Romão aproveitou a sobra dentro da área, bateu cruzado e marcou o terceiro do Timão. O Corinthians ainda perdeu a chance de balançar a rede mais uma vez aos 17 minutos. O goleiro Felipe do Taubaté deixou o gol livre para o Timão marcar, mas Guilherme bateu para fora. Aos 28 minutos, o Taubaté conseguiu diminuir a diferença com Gabriel Itajubá. O atacante conseguiu se livrar do goleiro e sozinho fez o primeiro do burrinho. Nos acréscimos, o zagueiro João Vitor, do Corinthians, vacilou ao recuar para o goleiro, que não estava no gol, e acabou fazendo contra para o Taubaté. Placar final, 3-2. Grande felicidade poder estar concluindo o jogo no segundo tempo, ajudando a minha equipe e partir para cima agora contra o jogo do Curitiba, né, na segunda fase da Copinha. Com a vitória, o Timão encerra a primeira fase como líder da chave e o burrinho em segundo lugar. Na próxima etapa, os jogos passam a ser eliminatórios. Isso significa que quem perder a partir de agora está fora do campeonato. A equipe já está preparada, né? Nós treinamos aí essas 4 ou 8 semanas já pensando já nessa segunda fase. O que me preocupa pode ser em questão de cansaço, né? Tenho que avaliar um a um, ver quais são as condições físicas dos atletas para que a gente possa tomar uma decisão.
E a Federação Paulista de Futebol definiu que o Joaquinzão vai receber nesta quarta-feira rodada dupla pela segunda fase. O Taubaté, que terminou em segundo lugar no grupo 18, vai enfrentar o Coritiba às 4 horas da tarde. E o Corinthians, que ficou em primeiro, entra em campo contra o Mantiqueira a partir das 15 para as 7 da noite, ou seja, 18h45. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Mantiqueira também, Antônio Carlos. Falando do Burrinho, Antônio, foi quase lá, foi 3-2. Tudo bem que por um gol contra aí do Corinthians, né? Mas 3-2 foi um bom placar, não é, cara? Quando se abre 3-0, Andrés, que o Corinthians chegou a fazer com 5, 10 minutos do segundo tempo, a impressão que dava, vai tomar um pacote aí, né? Vem aí o quarto, o quinto, não. O Taubaté conseguiu reagir, claro que o Corinthians também com a classificação assegurada, deu uma segurada no seu ritmo, e o Taubaté conseguiu perder normal. Derrota que para mim, André, seria normal em qualquer circunstância, com os dois times já classificados, também não dá para reclamar de nada não. O importante, André, se eu vejo assim, para o Taubaté, e o Sandrinho sabe disso, e claro que ele passa isso para os seus jogadores, o importante era a classificação na primeira fase. Sim. Isso era fundamental. Porque eu comentei isso aqui com você, com os amigos nossos da Band. A partir da segunda fase, Andressa, tudo pode acontecer. Ele vai pegar o Coritiba, vai lá, historicamente, o Coritiba tem mais time do que o Taubaté, pela história do time profissional. E em termos de sub-20, o Coritiba nunca fez nada na Copa São Paulo, nunca teve uma participação, chegar em final, os jogos, semifinal. Inclusive, foram meio fraquinhos também, desse grupo lá, aí, que inclusive está o Mantiqueira, né? Lá em Guará e tal, né? Então, a gente está vendo ali os jogos que ficaram definidos, já começando hoje. O principal jogo é esse daí, o Botafogo e Atlético Mineiro, 9 da noite hoje. Agora, eu vejo assim, Andressa, a partir da próxima fase, como é uma eliminatória simples, é um jogo só, o Taubaté vai pegar o Coritiba no Joaquinzão. Sim. Vai contar com o apoio da torcida, vai jogar à vontade. Se não passar, tudo bem. E se empatar, é pênalti. Então, pode ocorrer. Aí nos pênaltis pode ganhar. Essa mudança foi bacana, né? Porque até então o Taubaté ia jogar lá em Guaratinguetá no Dario Rodrigues Leite. E aí conseguiram mudar ali junto com o Joaquinzão, cara. Não é pelo regulamento, André. Isso aí não tem. Aí, na verdade, são os aspectos políticos, a conversa que a federação tem com as cidades. O Joaquinzão tem uma condição bem melhor do que o Dario Rodrigues. Você viu pelo gramado, né? Sim. O Dario Rodrigues está bem judiadinho e tal. Então, como o Corinthians já está lá, ele joga no Joaquinzão. E o Taubaté, em casa, recebe o Coritiba. Então, o resultado, para mim, foi rigorosamente normal. Destaque para o Corinthians. Você viu, teve aquele lance ali que até foi o segundo gol, que troca de cobrança de escanteio para trás, jogada ensaiada. O Corinthians do Osmar Loz é muito bom. É um time que na Copa São Paulo, principalmente, ele aparece mais ainda. Ele não teve um bom ano de 2016, né, o Sub-20, chegou na final do Brasileiro, perdeu em casa para o Botafogo, foi eliminado no Paulista pelo Palmeiras logo nas quartas de final, em outros torneios lá no Rio Grande do Sul, não passou da primeira fase, mas na Copa São Paulo é interessante, né? O Corinthians, ele vem e ele se agiganta, cresce, reforça o time, joga e inquestionavelmente. Terminada essa primeira fase, Andressa, eu coloco Corinthians e São Paulo como os favoritos. Não que vão ganhar, são os favoritos. Para ganhar é uma outra história por aquilo que a gente viu ao longo da primeira fase. E o Taubaté agora é o seguinte, jogo a jogo. Focar, quarta-feira dá para descansar 2 dias. Tem que ganhar o jogo, não pode perder, né, cara? Mas essa segunda fase é um jogo só, né? Empatou nos 90 minutos, qualquer que seja o placar, pênalti. E tem condições de ganhar do Coritiba, cara? Eu penso que sim, André. Não vi o Coritiba jogar, mas baseado até nisso que você comentou dos resultados do Coritiba, que ele ganhou de 1-0 do Boa Vista e empatou depois 2 jogos, com o Itabaiana e com o Mantiqueira. Pelos resultados, não dá para assustar, né? Fosse um adversário, o São Paulo, o Flamengo, que estão vivendo um momento melhor, o próprio Atlético Mineiro, você já fala, é difícil. Então, contra o Coritiba, claro, você tem a tradição do Coritiba do time profissional. Categoria sub-20 do Coritiba, repetindo, nunca fez nada de extraordinário dentro da Copa São Paulo. Pode fazer esse ano. Mas o Taubaté jogando em casa, contando com o apoio da torcida, eu acho que tem boas possibilidades, sim, de passar pelo Coritiba e seguir adiante. E a gente sabe também que os torcedores compareceram em peso ao Joaquinzão. Pode colocar na tela aí, o Rafael Castor mandou foto aqui, ó, mais uma vez, show da torcida taubatiana. Ele colocou aqui, ó, pra gente, vou colocar em tela cheia para vocês acompanharem no nosso programa. Outro que mandou foto aqui também foi o Bruno e a Vanessa, vendo o Burrinho. Vou colocar em tela cheia para você também nos acompanhar aí de casa. Show de bola, uniformizados, o Bruno e a Vanessa. O Rian Júnior também mandou a foto dele dizendo: eu estava lá no Joaquinzão. Muito bacana. O Gustavo, ele é corintiano. Os corintianos também nos assistem. Tá dizendo aqui, vai Corinthians, Gaviões da Final, Subsede Vale do Paraíba. Vou colocar a foto dele também aqui.
grandona na tela para vocês verem. Obrigado aos corintianos também nos acompanhando e nos assistindo. O Wilger Rafael colocou aqui, ó, vendo o jogo do Burrinho no estádio Joaquinzão com o meu irmão. Aí os dois juntos na tela aí, todo mundo acompanhando. A gente sabe que a família também acompanha. O Ivan, opa, apertei errado aqui. Ivan Pereira tá falando aqui da Dragões, mais uma vez, que mesmo o time perdendo, não parou de cantar nem mesmo um minuto, torcendo para o Taubaté, cara. E se preparem. Eu acho o seguinte, que o Mantiqueira não passará pelo Corinthians. É uma coisa mais ou menos lógica. Se passar, será uma eliminação, nossa, daquelas histórias. Seria bom. Seria bom para nós aqui do Vale, todo né? mundo, claro. Os corintianos que nos assistem, claro. que nos... Mas né? o Corinthians é hiper, super favorito. Claro. E o Mantiqueira deve ganhar sem muito susto, né? Na quarta-feira. E o Taubaté ganhando do Coritiba, Taubaté e Corinthians voltarão a se enfrentar na terceira fase do campeonato. Ai, então, aí já se conhecendo coração, mais, né? Aí num jogo mais duro, porque ontem os dois já estavam classificados. Os dois passando na quarta-feira voltarão a se enfrentar mais para o final de semana, logicamente no Joaquinzão de novo. Vai ser muito bom, hein? E se for o Mantiqueira, vai ser Mantiqueira e Taubaté, né, no caso. Legal. Seria melhor ainda, Deus, né? Melhor ainda aqui para nós, maneira, da nossa região, né, tomara que passem os dois, né? Seria muito legal. A missão do Mantiqueira é muito complicada, muito difícil. Do Taubaté acho que um pouco mais fácil, sem menosprezar nem um pouquinho o pessoal do Coritiba, que merece todo o nosso respeito. Tá certo. Jefferson Pontes Monteiro, a última aqui desse bloco, também mandou a foto, foi com a família ao Joaquinzão. Você pode continuar mandando as suas fotos para nós, você que foi acompanhar o seu time do coração, ou de repente ver como é que funciona a copinha e participou e mandou a sua foto aqui para nós. Daqui a pouco a gente mostra mais, a gente vai falar do Mantiqueira, do Tigre do Vale, do Taubaté Vôlei e muito mais para você aqui no Donos da Bola. Até já!